te fortalece, a graça dele, o favor dele, minha luta te basta. E o Senhor me fez lembrar agora uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que foi 2 dias atrás. Ou um dia. Aleluia, Jesus. Teve um dia que eu tava teve um dia que... Eu esqueci, calma aí. Teve um dia que eu tava dormindo com a minha cabeça coberta pelo cobertor. Aí, ok. Aí eu acordei com falta de ar. Aí me descobri. Aí no dia seguinte, irmão, eu acordei com falta de ar também. Já teve um tempo que isso já havia acontecendo, né? Aí eu acordei novamente. Eu tirei todas as cacas do meu nariz, porque eu pensei que era por isso que eu não tava conseguindo respirar. Aí eu tirei tudo, que não tava muito. Ai, Jesus. Agora eu fiquei tímida. Aleluia, Jesus. Aí eu tirei tudo as cacas no nariz e ok. Aí eu tentei dormir novamente, eu tinha orado antes de dormir, eu tinha falado com Deus e eu não conseguia respirar. Ai, Jesus. Eu não conseguia respirar. Oh, glórias. Eu não conseguia respirar. Aí eu tentei dar o meu jeito e não tava conseguindo dormir porque eu não tava conseguindo respirar. E tava difícil. Se eu não conseguisse respirar, eu ia morrer. Aí eu tentei respirar pela boca. Aí eu tentei do meu jeito lá. Aí, irmãos, aí eu comecei a pensar em Deus, orar a Deus, falando pra Deus que eu tinha que dormir. Que eu tinha que dormir porque eu tinha que acordar no dia seguinte bem. Porque ia precisar ficar acordada umas 12 horas. Aí eu orei a Deus, falei com Deus, aí pronto, eu confiei em Deus. Porventura acontecesse alguma coisa, minha alma tava salva. Aí eu acabei de fazer uma oração, que eu não me lembro o que eu falei, eu não me lembro. Aí eu fiz a oração e daqui a pouco, como que eu tenho uma certa dificuldade de me concentrar em algo, às vezes eu tô falando com a pessoa, daqui a pouco me desvio meu pensamento, tô pensando, a pessoa falando, não entendendo nada, porque tô pensando em outra coisa, entendeu? Aí, isso, tô pedindo pra Deus me libertar. Aí eu acabei de falar com Deus assim, aí daqui a pouco eu pensei em alguma coisa, assim, pensei em algo, uma imaginação de algo que eu gostaria que acontecesse. Aí eu tenho visão, eu vi uma bola se formando. Não sei se é no céu, com certeza na terra não era, mas não sei se era nas nuvens ou lá no céu. Uma bola se formava assim, deixa eu mostrar. Uma bola se formava assim, ó, pequena. Nem grande nem pequena, né, assim. Aí essa bola se formava e eu vi essa bola sendo, como é a palavra? Jogada. Aquela bola foi jogada como uma bola, como alguma coisa que a gente joga. Aquela bola foi jogada e aquela bola pegou no meu nariz. Na hora, eu vi que era o próprio Deus. Não sei se foi o anjo, não sei se foi o Espírito Santo, não sei se foi o próprio Deus, mas foi Deus. E quando aquela bola afetou o meu nariz, aquele mal saiu. Ou melhor, não é que o mal saiu. Como posso explicar? Eu até falei pra Deus, eu vou testemunhar hoje na igreja, ou outro dia quando eu for, mas eu não sei explicar. Mas ok, vamos lá. Deus tá aqui. Aquela bola quando pegou no meu nariz, é como se fosse aquilo que a gente experimenta no hospital. O soro, né? Eu acho que é soro. Aleluia, Jesus. Deu um geladinho forte aqui no meu nariz. E aquele geladinho é como se formasse ar. E eu começava a sugar, né, o ar, mas assim, de maneira natural, igual aqui agora. Eu respirando normal, mas toda vez quando aqui no meu nariz por dentro se fechava ou faltava o ar, aquele geladinho como se fosse transformado em ar e eu conseguia respirar.
E eu agradeci a Deus, eu não esperava por isso. Não esperava mesmo. Não esperava por uma cura assim, desse jeito, naquele momento. Não esperava, mas Deus viu que já era meu limite. Já era meu limite, porque todas as vezes quando acontecia isso, de eu ficar sem ar, eu conseguia dar meu jeito. Eu conseguia, depois, o meu físico respirar, entendeu? Eu conseguia, mas naquele momento tava o meu limite, que se não fosse Deus ou eu ter ido no hospital, eu ia ir pro céu. Então, irmãos, Deus, aleluia, Jesus me abençoou tremendamente. Eu acho que é um testemunho lindo isso, porque eu tava no meu limite, eu não conseguiria respirar, mas Deus fez eu respirar. Mas aí eu posso ficar me perguntando, poxa, mas não foi a primeira vez que aconteceu isso, de eu ficar sem ar. E Deus nunca me curou naquele dia. Olha que naquele dia eu não tava com muita fé. Eu tava com fé, mas eu tava bem focada. Eu fiz um bico, eu tava bem cansada, né? Até agora tô meio quebrada. Mas eu tava focada nisso. Mas o Senhor me curou. E eu posso pensar, assim, como eu acabei de dizer. Ah, mas por que Deus não me curou antes? Por que Deus não me curou algumas vezes quando eu senti isso, eu acordei mal em respiração e tudo? Sabe por quê? Porque Deus chega quando você não dá jeito, quando o médico não dá jeito, quando ninguém dá jeito, Deus chega. Amém? Deus chega quando você não dá jeito. Então coloca aquilo na mão do Senhor. Porque quando eu passava mal, eu falava pra Deus, Senhor, olha isso. Mas Deus nunca me atendeu. Deus nunca me atendeu nisso. Mas aquele dia, Deus viu o meu limite. Deus via que não dava mais pra me dar o meu jeitinho. Quando você não dá mais pra dar jeito, quando não dá mais pra você dar o teu jeitinho, Deus entra em cena. Mas você precisa entregar aquilo, teu problema, a tua dificuldade física, espiritual, seja o que for, pra Deus. Pra Deus, aleluia, te abençoar. E Deus me abençoou e eu fiquei super feliz. Eu dormi bem. Aquela respiração foi melhor do que essa que eu tô sentindo agora. Era uma coisa, uma respiração tão pura, tão limpa, tão gostosa, sabe? E eu dormi feliz aquele dia. E eu acho que foi ontem de ontem. Eu dormi feliz e hoje, ou outro dia, eu vou testemunhar na igreja. Eu não sei nem como me expressar, mas Deus vai me ajudar, como me ajudou agora. Então, aleluia, Jesus, o Senhor ainda continua fazendo isso. Aquilo que Ele fazia no passado, Ele ainda continua curando, Ele continua abençoando os seus servos pela graça dEle, pelo favor dEle, pela misericórdia dEle. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas que morrem até dormindo, não é verdade? Tem pessoas que não têm proteção espiritual. Tem pessoas que não têm proteção espiritual. Na palavra de Deus diz que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha casa, na minha tenda. Mas por que aconteceu isso? Por que acontece isso na minha vida? Você pode estar dizendo. Porque o mal é usado, o diabo é usado. Mas o mal, aleluia, Jesus, não chegará à minha tenda para me destruir. O mal chegou naquele dia, esse testemunho que eu te contei agora. O mal chegou, mas o mal foi anulado, foi aniquilado, foi destruído por Deus. Tem pessoas que morrem dormindo, tem pessoas que não sabem nem o porquê a pessoa morreu. Nossa, a pessoa estava tão boazinha esses dias e morreu, como assim? Você tem que ter uma proteção espiritual. Para quando aquele mal vir, você ter autoridade para expulsar. Quando aquele mal vier, você ter autoridade de Deus para fazer o mal bater em retirada. Sim, o espírito da morte visita. Sim, o diabo quer matar. Sim, o diabo vai preparar situações para levar até, aleluia, Jesus, a tua vida. Mas na minha Bíblia vai dizer que Jesus foi lá no inferno e tomou a morte de Satanás. Tomou a chave, aleluia, Jesus, do inferno, da morte de Satanás. Então quem manda na morte é Deus. Quem manda na morte ainda é Deus.
Então tenha a vida espiritual de pé, para quando você tiver o momento do limite, Deus te resgatar, Deus te curar, Deus te libertar. Aleluia, Jesus. Naquele dia eu não precisei ir no médico, mas o Senhor se fez presente como o médico dos médicos na minha vida naquele momento. E assim na tua vida, assim na nossa vida todos os dias. Quando ninguém pode nos ajudar, o Senhor nos ajuda. Quando ninguém pode nos ajudar, o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda. Aleluia. Aí eu pensando assim, eu poderia dizer, nossa, se eu tivesse morrido ontem de ontem, um exemplo. Já aconteceu tanta coisa na minha vida, eu falo essas coisas tão assim, como se fosse normal, que desde criança bastante luta eu já enfrentei. Então, é natural pra mim. Mas, exemplo, se eu tivesse morrido naquele momento, naquele dia, ninguém ia saber a causa. Ninguém ia saber a causa. Os médicos iam ter que investigar, né? E tal. Mas ninguém ia saber a causa. Tem muitas pessoas que dormem dormindo. Tem pessoas que morrem do nada. Você precisa de uma proteção espiritual, amém? O Senhor tá me tocando para dizer. Tem uma proteção espiritual para quando o dia mal chegar, você sair livre, você sair bem, amém? Você sair bem, porque o dia mal não avisa quando vem, simplesmente vem e pessoas, um é derrotados, uns é vencedor e vencedoras, amém? Então, irmãos, para concluir essa mensagem, que eu poderia dizer, né, que Davi, ele não aceitou aquilo que era seu. Aleluia, Jesus. Ser levada pelo adversário. Eu não aceitei a minha saúde ser levada, não pelo adversário, mas ser levada pelo mal-estar mesmo. Pela alguma coisa que aconteceu aqui dentro, no meu físico, que eu não sabia, que, né? Entendeu? Que eu não sabia. Então Deus vê a nossa inocência, Deus vê aquilo que a gente não sabe, Ele revela, Ele mostra para o mal ser aniquilado, ser destruído, ser derrotado. Ele mostra, Ele te conhece como ninguém. Ele conhece teu físico. E mesmo que o diabo diz assim, eu vou tomar a vida dele. Mas se o Senhor não quiser que tome, não vai tomar. Se Deus falar não, eu vou ainda dar uma oportunidade, Deus vai dar uma oportunidade. Se Deus falar não, eu vou ainda acrescentar dias, vidas. Ah, me lembrei aquilo que eu ia dizer, que fugiu da mente. Aleluia, Jesus. Exemplo, se eu tivesse morrido, e aquilo que o Senhor tinha me falado, não ia se cumprir? Deus é mentiroso? Muitas vezes você pode estar pensando, era para mim ter morrido faz tempo, porque eu fazia isso, aquilo. Era para mim ter morrido faz tempo, porque eu devia a essa, era para mim ter morrido. Era para mim ter morrido a tempo, porque eu tenho problema de coração, tenho problema nisso, tenho problema naquilo. Ei, se Deus tem uma obra na tua vida, não importa o teu físico e não importa nada, Deus vai cumprir a obra na tua vida, porque Deus não é mentiroso. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Quando Ele fala uma coisa, pode durar anos, mas se cumpre. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, que ele ia ter filho. Ele teve filho aos 100 anos. 100 anos. Ele teve um filho. Tem pessoas que não conseguem aguentar esperar 2 anos. Nem 1 ano. Deus às vezes promete uma casa e demora 5 anos. Deus promete um casamento, demora 15, 20 anos. Deus promete, aleluia, Jesus, o dom da cura e demora 20, 30 anos. Deus promete, aleluia, Jesus, o dom da palavra e demora 5, 10, 15 anos. Deus promete e demora. Mas demora aos nossos olhos. Mas Ele dá um tempinho na hora certa.
Porque Deus te conhece. Primeiro Deus quer que você, aleluia, Jesus, esteja embaixo, para depois te colocar lá em cima. Porque quando você estiver lá em cima, você vê que, aleluia, Jesus, você estava lá embaixo. Você estava lá embaixo, para você não esquecer das tuas raízes, para você não esquecer de onde Deus te tirou, de onde Deus te arrancou. Então, irmãos, creia nisso. Espere a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Espere a promessa, mesmo que esteja demorando. Ah, mas eu vou dar o meu jeitinho. Não dê o seu jeito. Deus, aleluia, Jesus, ainda não te deu o dom da visão, dom da profecia. Não fique inventando mentiras. Deus ainda não deu o casamento dos seus sonhos. Não fique com qualquer um. Se ame, se guarde. Deus ainda não deu, aleluia, Jesus, um emprego para você, do jeito que você quer. Não fique murmurando, mas aceite as pequenas portas que Deus permite abrir. Amém? Aleluia, Jesus. Então Davi, ele foi e resgatou aquilo que era dele. Mas antes ele consultou a Deus. Ele consultou a Deus. Tudo que você fizer, consulta a Deus. Fala pra Deus, Deus, é esse mesmo que você quer que seja meu parceiro? É esse mesmo, Senhor? Aleluia, Jesus. É esse mesmo? É essa casa mesmo que você quer que seja minha? Aleluia, Jesus. É essa alegria que o Senhor quer que eu tenha mesmo? Aleluia, Jesus, essas roupas que o Senhor quer que eu vista mesmo? Aleluia, Jesus, é esse caráter que o Senhor quer que eu tenha mesmo? É esse lugar que o Senhor quer que eu vou, aleluia, Jesus, mesmo? É esses lugares que o Senhor quer que eu visita mesmo? É essa empresa que o Senhor quer que eu invista meu tempo mesmo? Você consulte a Deus. Você consulte ao Senhor. Porque Ele tem resposta para você. Ele não deixa os servos deles confundidos. Ele não deixa os servos deles enganados. A palavra de Deus diz que enganados, confundidos serão aqueles que se levantar contra nós, aqueles que se irritarem, aqueles que nos querem o mal, e não eu e você. Não deixe ser enganado pelo dia mal, não deixe ser enganado pela tua vaidade, não seja enganado pelo seu eu. Amém? Quer dizer que ser enganado é os inimigos, e não você. Davi, ele foi tão honesto com Deus. Ele foi tão sincero com Deus, ele foi tão fiel a Deus que Deus respondeu na hora a ele. Na hora. Nossa, me lembrei. Como eu, aqueles 2 dias atrás que eu orei a Deus e Deus me devolveu a minha respiração. Foi tão difícil, mas tô feliz, amém. Irmãos, seja fiel ao Senhor. Que quando você é fiel a Deus, Deus te ilumina, Deus te protege, Deus guarda a tua casa, Deus guarda a tua família, Deus prepara tudo para você, Deus cuida de você nos mínimos detalhes, mas é necessário você ser fiel a Deus. E há um preço para quem é fiel, há um preço para quem serve a Deus, porque há momentos bem dificultosos, mas de todas as coisas você é mais que vencedor, amém? Davi, aleluia, consultou ao Senhor. Davi foi, aleluia, Jesus, e enfrentou os adversários. E a alegria da sua casa foi devolvida novamente. Ele teve as suas esposas para conversar, para namorar. Aleluia, seus filhos para brincar, para cuidar. Ele teve, né, as suas vacas para comer, para dar sacrifício para Deus. Ele teve aquilo que era seu novamente nas suas mãos. Então aquilo que é meu, hoje pode até ter escapado, mas eu vou alcançar. Esse marido que saiu de casa vai voltar. Aleluia, Jesus, esse emprego que tá querendo escapar vai ser devolvido totalmente nas suas mãos. Essa alegria que saiu vai ser devolvida. Você vai ter novamente. Deus não quer ver você todos os dias chorando. Aleluia. Deus quer ver você sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até
fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Mas irmã, não tem motivo pra sorrir, mas sorria. Eu aprendi uma coisa que eu tô levando pra minha vida. Eu não aprendi assim com Deus, assim, comigo. Não. Foi através de uma pregação que eu ouvi. Aleluia. O homem, ele diz assim que a gente tem que decidir ser feliz. Decidir ser feliz. E quando eu vi essa pregação, eu me impactei. Eu falei, realmente, é verdade. A gente tem que decidir ser feliz. Aí eu aprendi que a gente não tem que esperar ter uma grande bênção, uma grande alegria, uma grande felicidade para ser feliz. Sabe? Uma grande vitória, uma grande conquista para ser feliz. Não. Uma grande, sabe? Um dia de felicidade, não. A gente tem que decidir ser feliz, independente da circunstância. Da situação. Irmãos, eu queria comentar também uma palavra que eu preguei na igreja há pouco tempo atrás, que Deus tinha falado comigo na minha casa, que, aleluia, Jesus, da viúva e do profeta Elias. Eu já tô acabando, encerrando, irmãos, para não tomar muito tempo de vocês. Deus tinha falado comigo na palavra de Elias, que Elias estava sendo alimentado pelos corvos, né? Estava sendo alimentado pelos corvos, pelos corvos, com carne e pão. E estava, aleluia, Jesus, bebendo a bebida do ribeiro de Queribe. E quando, aleluia, Jesus, e quando acabou aquela água, acabou o Senhor de dar o alimento, Deus falou assim para Elias para ir num lugar onde tinha uma viúva que estava, aleluia, Jesus, que era viúva, que estava numa casa, e falou assim que essa viúva ele ia sustentar ele. E quando ele chegou naquele lugar, Elias, quando ele viu aquela viúva, ele olhou assim: nossa, essa viúva que o Senhor tinha me falado que ele ia me sustentar, não é possível. Porque essa viúva, ela é viúva. Ela não tem marido, ela tem um filho que é pequeno. Essa mulher, ela tem uma casa humilde. Essa mulher é muito humilde fisicamente. E ele pediu para ela preparar um pão. E ela disse assim: olha, meu senhor, não tem como, porque eu tenho que alimentar meu filho, ele tem que comer. Só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E meu filho vai comer e a gente vai morrer, porque não vai ter mais. Não vai ter. Aqui esse lugar tá passando uma grande crise. Não tem como mais a gente se alimentar. Não vai ter mais alimento. A Elias, tô sem Bíblia aqui. Olha, Deus tá me usando. Meu Deus, esqueci minha Bíblia. Como pode, né? Como posso ter esquecido? Aleluia, Jesus. Elias mandou ela preparar um bolo para ele, e ela disse isso, que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e o profeta disse: olha, vai lá, faz um bolo para mim, porque aleluia, Jesus, a farinha da tua panela não vai se acabar, nem o azeite da botija. E ele profetizou e determinou e falou que realmente isso ia acontecer. E ela creu. E aconteceu. Aquela farinha, aquele azeite multiplicou na cozinha dela. E não acabou. Não acabou. Enquanto Deus não fazia a chuva descer, fazer as plantações crescer, essas coisas assim, não acabou o alimento daquela mulher. Mas antes de Deus multiplicar o alimento na vida daquela mulher, ela tinha que dividir o pouco que ela tinha. Eita, estreito, né? Antes de Deus multiplicar aquilo que aquela mulher tinha, ela tinha que dividir o pouco que ela tinha. Irmãos, eu consigo contemplar que tantas pessoas são, aleluia, Jesus, como aquela mulher. Ela não queria dar o pouco que ela tinha com o homem de Deus, porque para ela ia fazer falta, para ela ia ser dado um pouquinho e não ia ter mais. Eu quero dizer para você que o profeta João Batista, ele disse assim: olha, se você tiver 2 túnicas, divide para aquele que não tem nenhuma. Se você tiver alimento, faça da mesma maneira, divide com aquele que não tem
nada. Sabe qual é o segredo de você prosperar? Sabe qual é o segredo de você vencer na vida? Sabe qual é o segredo de Deus te abençoar tremendamente na sua vida financeira? Eu vou te contar. É você ser dizimista, é você ser ofertante e dividir aquilo que você tem com quem não tem nada. Essas roupas que você tem, divide com aquele que não tem nada. Esse alimento que você tem é pouco, mas divide com aquele que não tem nada. Não pense só em si. Não pense só no dia, é a compra do mês. Não. Divide com aquele que não tem nada. Pega um alimento, pega dois. Divide com aquele que não tem nada. Que Deus vai fazer multiplicar sobre a tua vida. Mas, meu Deus, eu dividi com aquele que não tem nada. Mas meu suco, nossa, esse suco tá durando. É Deus multiplicando. Alakamanda surikamafá, sulikamandai. É Deus multiplicando. Nossa, não paro de ganhar roupa. É Deus multiplicando. Nossa, porta sempre aberta. Mal saiu de uma, já é aberta outra. Deus multiplicando. Oh, Jesus. Aleluia. Divide com aquele que não tem nada. Porque o profeta Elias, ele não tinha nada. E não tinha como ele dividir. Mas sabe o que ele tinha? Ele tinha a unção de Deus. A unção de Deus, ele poderia doar para alguém. Ele poderia ajudar alguém com a sua unção. E ele orou pelaquela mulher. Um homem de Deus com unção chegou na casa que estava passando por necessidade. Quando você estiver passando necessidade, chame um homem de Deus para fazer uma oração. Chame um homem de Deus para orar. Chame um homem de Deus para fazer uma campanha na tua casa. Porque isso é muito bom. Amém? Isso é muito bom. Deus responde tremendamente. Irmãos, aquela mulher tinha um pouquinho. E ela dividiu e Deus multiplicou. Deus, ele não quer o teu muito. Deus quer o teu pouquinho. Minha irmã, eu tenho um pouquinho de louvor. Deus quer o teu pouquinho de louvor. Eu sei orar pouquinho. Deus quer que você ore esse pouquinho. Eu sei cantar pouquinho. Deus quer que você cante esse pouquinho. Eu sei orar pouquinho. Deus quer que você ore a Ele pouquinho. Eu tenho... O meu tempo é pouquinho porque eu trabalho. Busque a Deus nesse tempinho, nesse pouquinho de tempo que você tem. Deus quer o teu pouquinho. E o teu pouquinho, Deus multiplica e faz transbordar na tua vida. Transbordar na tua vida de uma maneira tal que você vai ficar surpreendido com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aquela mulher tinha tão pouco. E eu creio, assim, lendo aquela palavra e meditando e Deus falando comigo, que aquela mulher, ela orava a Deus. Ela falava com Deus, quem sabe baixinho na sua casa, quem sabe no seu pensamento, quem sabe, aleluia, Jesus, antes de dormir ou quando acordar. Ela falava para Deus, Deus, olha isso. Olha isso, Jesus. Tá acabando a farinha. Olha isso na minha cozinha. Tá faltando... Tá quase acabando o azeite. Senhor, o Senhor vai me deixar morrer, eu e meu filho. Meu marido morreu. O meu filho é pequeno, porque se ele fosse grande, ele ia sustentar a casa. Mas ele é pequeno, não vou escravizar meu filho. Não vou mandar ele trabalhar, ele não aguenta, Senhor. O trabalho no campo. Ele não vai aguentar o sol na cara, o sol no rosto. Ele vai morrer de dor de cabeça no deserto. Agamandassúria. Ele não vai aguentar. Ela orou ao Senhor. E Deus respondeu a oração daquela mulher. E ó, irmão, olhando a palavra de Deus, a Bíblia não vai dizer que essa mulher era cristã. Olhando para a palavra de Deus, a Bíblia não vai dizer que aquela mulher ia para a igreja, que aquela mulher era uma mulher que andava com pastores, com pastoras. Não vai dizer nada disso. Se Deus responde um ímpio, se Deus responde um demoniado, se Deus responde uma pessoa que vive na vida errada, se Deus responde uma fé ai meu Deus do céu, se Deus responde uma fé de uma pessoa que não tem compromisso com Ele, imagina você
que tem compromisso com Ele. Imagina você que busca Deus de madrugada. Imagina você que vai pra vigília debaixo de chuva, debaixo de sol. Não, debaixo de chuva. E vai pra igreja debaixo de sol. Imagina você. Eu me lembro que quando Deus foi libertar o endemoniado de Gadareno, o endemoniado Gadareno, aleluia Jesus, os demônios pediu pra sair daquele demônio, daquele corpo, daquele jovem. E eu esqueci que eu ia falar através disso. Deixa eu me lembrar. Deus me lembra. Aleluia. Esqueci. Oh, glórias. Irmãos, esqueci o que eu ia dizer através dessa palavra. Veio na mente, nesse exato momento, o Senhor falando comigo. Eu acabei esquecendo, mas eu creio que o Senhor vai me lembrar. Aleluia, Jesus, tu és grande. Lembrei, Deus me lembrou. Aleluia, Jesus. O endemoniado de Gadareno, o demônio pediu para sair do corpo dele. O diabo pediu para sair e o Senhor respondeu o pedido do demônio, dos demônios, e autorizou que os demônios saíssem e fossem por porcos, porque os demônios pediu isso. Então, irmãos, Deus atendeu a oração de demônios. Imagina atender a sua oração. Olha ele, na palavra de Deus diz assim, ó. Eu sou bem ousada em dizer, porque eu não temo o diabo. Na palavra de Deus diz assim, ó. Grita em alta voz e não te detenhas. Toca a trombeta em Sião e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Como assim, irmã? Grita em alta voz. Expressa aquilo que está dentro para Deus. Na palavra de Deus diz, clama a mim, eu te responderei, te direi coisas grandes e firmes que tu não sabes. Na palavra de Deus diz, clama a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Olha como o clamor é poderoso. Olha como o clamor faz você ter vida. Eu clamei naquela madrugada, naquela noite, né? Deus me respondeu. É o poder do clamor. Aquela mulher, a viúva, ela clamou. O poder do clamor. Davi consultou a Deus, clamou. O poder do clamor. Eu orei a Deus, Deus me deu saúde. Davi orou ao Senhor, consultou ao Senhor, Deus livrou a sua família da mão do inimigo. Gadareno, o demônio, até os demônios, clamou. E Deus permitiu ir por porcos, porque eles não queriam ir pro inferno novamente. Queria apanhar lá. Porque os demônios não perdoam. O demônio vai lá e fala assim pros demônios, faz isso, faz aquilo na vida daquela pessoa. E os demônios, se voltar derrotado, eu acho que apanha lá no inferno. Então, irmãos, Deus responde os clamores. Deus responde as suas orações, mas é pouquinho a minha oração. Não, minha oração eu não sei nem expressar direito. Deus responde. O meu louvor eu não sei cantar direito. Eu não sei. A minha voz não é muito